Olá a todos, eu sou o professor Júnior César. Daremos hoje continuidade à nossa aula falando sobre os fatores determinantes da erosão. Além do que nós estamos comentando, que nós iniciamos na semana passada, falar sobre o fator solo e o fator chuva, conhecidos aí como erodibilidade do solo e erosividade da chuva, queremos apresentar hoje outros fatores que podem determinar o nosso processo de erosão. Dentro desses fatores determinantes, nós estamos trazendo para vocês aqui a equação universal de perda de solo. Então, como eu já disse, foi tratado semana passada o fator R, o fator K, o fator que nós iremos trabalhar essa semana, o fator LS, que é o comprimento de rampa e a declividade do solo, conhecido também como fator topográfico, o fator C, que é cobertura vegetal, e o fator P, práticas conservacionistas. Bem, adotamos esses fatores como influência na erosão com base nesse modelo que é conhecido como equação universal de perda de solo. Obviamente, se nós trabalharmos outro modelo, nós podemos ter alguns outros fatores, parâmetros que podem estar influenciando naquele processo erosivo. Entretanto, esse modelo é um dos primeiros a ser desenvolvido e vários dos outros modelos partiram deste modelo que é a equação universal de perda de solo. Por isso que nós estamos trazendo aqui em termos de discussão, em termos de fatores que influenciam no processo de erosão hídrica, os fatores que compõem essa equação universal de perda de solo. Como havia dito já, foi tratado semana passada a erosividade da chuva, alguns aspectos da chuva, como essa chuva pode influenciar no processo erosivo, como que nós calculamos a energia cinética dessa chuva para que a gente possa entender todo esse modelo, todo esse processo. Como eu disse, é um modelo empírico, um modelo que deve ser calibrado para cada situação, por mais que ele é dito como uma equação universal de perda de solo, é uma equação que necessita de ser calibrada para cada um dos locais onde ela for aplicada. A erodibilidade do solo, e quando nós temos a erodibilidade do solo, nós temos um único valor da suscetibilidade daquele solo à erosão, mas foi apresentado a vocês que esse fator erodibilidade do solo, ele depende muito dos nossos atributos do solo, atributos químicos, físicos, mineralógicos, morfológicos, podem estar influenciando nesse valor de erodibilidade do solo. Hoje trataremos mais especificamente desses outros fatores, iniciando com o fator topográfico. O fator topográfico, ele vai refletir para nós o nosso relevo do solo. Nós temos uma classificação de relevo, a faixa de declividade 0 a 3 classificado como plano. Em termos de Minas Gerais, de estado, a faixa de esse relevo plano, ele representa 20% do estado de Minas Gerais. Eu estou trazendo o exemplo aqui do estado onde nós estamos. E para quem conhece muito bem que a região sul de Minas não é o tipo de relevo que predomina, esse relevo plano, mas a parte do Triângulo Mineiro é uma parte bem plana do estado, onde vai estar puxando aí para essa declividade mais plana. Depois nós temos o relevo suave ondulado, uma declividade de 3 a 8%, representando 26% do estado. Ondulado de 8 a 20%, representando 20% da distribuição no estado. E a partir de 20% nós começamos a ter maiores riscos para que ocorra processos erosivos e também começa a dificultar muito a mecanização agrícola. E temos aí então relevo forte ondulado de 20 a 45, representando 22%, e acima de 45%, relevo montanhoso, escarpado, representando a menor parte do estado.
À medida que nós vamos aumentando essa declividade, também aumenta-se o risco dos processos erosivos. E quando nós falamos em fator topográfico dentro desse modelo da equação universal de perda de solo, ela representa um ponto, como se eu imaginar a minha encosta, é onde inicia o meu escoamento superficial, a minha enxurrada. Então, o conceito teórico do fator LS não é o ponto mais alto, mas sim onde inicia esse processo de escoamento, que vai estar muito próximo ao ponto mais alto da minha bacia hidrográfica. E ele vai até onde começa, então, até a deposição do meu material que está sendo carreado, que está sendo erodido. O fator LS, ele vai pegar a minha encosta toda, e quando chega a parte mais aplainada da bacia ou um curso d'água, é o final do meu fator LS. Um caso interessante é quando eu faço uma prática de conservação do solo, por exemplo, um terraceamento, eu limito onde vai ter esse escoamento superficial. Dessa maneira, eu estou influenciando, além de estar inserindo uma prática de conservação do solo, aquele fator P, eu estou influenciando o meu fator LS, uma vez que o meu sedimento, que ele teria aquela encosta toda para ser percorrido, aquele sedimento, ele vai ser forçado a parar no meu canal de terraço. Mais para frente, ao longo de nossa disciplina, nós iremos aprender os dimensionamentos desses canais de terraço, desses terraços. Uma outra forma que o relevo influencia nesse processo de erosão, dentro desse contexto do fator topográfico, é a forma do meu relevo. O meu relevo pode ser uma forma côncava, plana ou convexa. Se nós pegarmos nesses três exemplos, nessas três figuras, nós temos que a declividade média dessa encosta é a mesma. Ponto mais alto, mais baixo, eu tenho a minha diferença vertical, e eu tenho o meu comprimento dessa encosta, a projeção na horizontal, eu tenho dividir a projeção vertical pela projeção horizontal, eu tenho a declividade. Nas três situações eu teria a mesma declividade. Entretanto, a pergunta que fica: será que o processo erosivo numa encosta côncava, convexa e plana, o processo é o mesmo? Ressaltamos que a tendência é quando nós saímos de uma encosta côncava passando pela plana para uma convexa, a tendência é que tem uma maior propensão a uma erosão natural. A encosta côncava, ela vai fazer com que haja convergência do meu fluxo de água, e essa convergência pode prevalecer a formação de erosão em sulcos. E o outro extremo, essa forma mais convexa, mais arredondada da encosta, ela vai tender a uma erosão mais laminar, uma erosão mais difusa dentro dessa encosta. Aqui nós temos a influência do fator topográfico, o fator S e o fator L dentro dessa equação. O fator S está relacionado à inclinação especificamente, e o fator L ao comprimento dessa encosta. Podemos perceber que quando nós estamos tratando do fator declividade, ela tem um aumento exponencial da nossa taxa de erosão. Acaba que, à medida que aumenta a inclinação da encosta, o meu processo de perda de solo, o A, nesse gráfico representa a perda de solo, ela aumenta exponencialmente. Ao passo que o comprimento, quando nós falamos do comprimento horizontal, melhor dizendo, o tamanho dessa encosta, chega em um determinado ponto que aquele processo de erosão ele vai atingir um patamar. Se nós retornarmos na figura anterior, nós podemos perceber que na encosta côncava, a parte mais inclinada está no início da minha encosta, e é onde, se eu pensar em água acumulada, é onde eu tenho menos água acumulada. Talvez por isso, melhor dizendo, essa é uma das razões que na encosta côncava
ela tem menos processo de erosão do que uma encosta convexa. Se nós pensarmos na encosta convexa, a parte mais inclinada da encosta é no final da encosta. E a água acumulada ao longo dessa encosta é muito maior. Então, a força, a energia dessa água em transportar sedimento vai ser muito maior na encosta convexa, principalmente no final dela. Ao passo que no final da encosta côncava, o relevo já está ficando mais suavizado e já está começando a ter aquele processo de deposição de sedimentos. Dá para entender desta maneira o porquê que uma encosta convexa, de modo geral, ela é mais propensa ao processo erosivo do que uma encosta côncava. Só que talvez fica mais difícil de nós visualizarmos isso ou de nós compreendermos porque o fluxo é mais difuso, é mais espalhado. E como essa erosão laminar ela é menos perceptível do que a erosão em sulco, muitas vezes nós temos a tendência de imaginarmos que a encosta côncava tem um processo erosivo mais intenso do que uma encosta convexa. Aqui nós temos a equação adaptada com base na equação universal de perda de solo, onde nós temos o fator topográfico, função do meu L, o tamanho da minha declividade, o tamanho da minha encosta, e o S é a minha declividade do terreno. Se nós pegarmos esse fator aqui e fixar, por exemplo, declividade igual a 4%, e alterar o L em 10, 20, 30 e assim por diante, nós teremos essa primeira curva aqui. Depois nós podemos fixar o S em 6%, variar o L e assim por diante, e nós teremos esse gráfico aqui. Eu montei esse gráfico aqui para ficar mais fácil de visualizar, porque quando nós falamos em fator LS dentro da equação universal de perda de solo, esse fator pode ser menor do que 1. Ou seja, eu tenho encostas pouco íngremes e vou ter fator LS menor do que 1. E posso ter fatores LS maiores do que 1. E aqui nós temos uma combinação específica de fator LS que é 22 metros de comprimento por 9% de declividade. Essa combinação 22 metros de L e 9% de declividade é o que, dentro da equação universal de perda de solo, seria a condição ideal para nós instalarmos uma parcela para monitoramento da erosão. Então, para eu montar uma parcela padrão, que é essa parcela que nós estudamos erosão, ela deve ter 22 metros de comprimento e 9% de declividade. Quando eu tenho dessa maneira essa combinação, eu tenho que o fator LS daquela equação é igual a 1. Ou seja, a minha perda de solo não está sendo influenciada pelo fator LS. Vou ter influência do fator erosividade e erodibilidade, nesse caso, o fator C e o fator P. Iremos ver ao longo dessa área que a tendência para nós estudarmos aquele modelo é que o fator LS, o fator C e o fator P, ele seja igual a 1. E se nós tivermos esse fator igual a 1, nós temos que aquele modelo ele pode ser representado pela condição de clima, no caso chuva, e pela condição de terreno, ou melhor dizendo, condição de solo, fatores intrínsecos do meu solo, erosividade e erodibilidade. Poderíamos ter outros fatores que a combinação seja também igual a 1, se nós olharmos esse gráfico. Entretanto, quando foi proposto esse modelo, havia-se mais de 10 mil parcelas experimentais em todo os Estados Unidos e dentro da estatística, dentro dos modelos estudados, a melhor combinação para se definir a parcela padrão foi essa distância de 22 metros e 9% de declividade. Por esse gráfico, nós também podemos entender um pouco o que eu já comentei. Se nós pegarmos uma declividade não tão elevada aqui, ó, 8%, então estamos nessa linha aqui, 8%, e um comprimento de rampa de 100 metros de rampa,
nós teremos um fator LS aqui, ó, talvez que na faixa de 1,5, né, um pouco mais do que 1. Entretanto, se eu pegar uma declividade um pouco maior, vocês lembram que eu comentei com vocês que 20% declividade é um fator que começa a ficar muito, os riscos de erosão aumenta muito? Então a curva de declividade aqui de 20%, já com 10 metros de rampa, o meu fator LS vai praticamente para 2,5. Então eu estou aumentando e muito a tendência de sofrer erosão naquela encosta. Se eu tiver os mesmos 100 metros aqui, na declividade de 20%, meu fator topográfico já está entre 7 e 8. Quando nós falamos em fator topográfico, principalmente com o uso de vários softwares, começa a ficar mais fácil de se calcular e de chegar nessa análise do fator LS. Aqui estou trazendo alguns modelos. Então, nesse caso aqui, o fator LS ele é calculado da mesma maneira. No caso, tem as cartas topográficas, depois utilizando o software Spring, depois faz a geração do modelo digital de elevação. Um software USLE 2D, Equação Universal de Perda de Solo, faz o cálculo do S, do L, e depois o fator S, declividade, ele pode ser realizado por essas três metodologias. E nós teríamos aqui um fator LS para cada uma dessas condições. Hoje em dia, com esse avanço tecnológico, avanço dos modelos digitais de elevação e dos programas de geoprocessamento, dentro já do ArcGIS, do SagaGIS, do Saga, do QGIS, nós temos já alguns comandos para calcular aquele fator LS. Dessa maneira, basta nós sabermos como funciona cada uma dessas metodologias, se eu vou utilizar o Ishimaya, ou o Mikko, ou o Niring, para eu estar adotando. Não, bom, nessas condições, acredito que o melhor modelo que vai representar o meu terreno aqui vai ser o Niring. E vou adotar ele por esse e esses motivos. Acaba que nós já temos uma rotina computacional desenvolvida para estarmos trabalhando com essas equações, dentro de um pacote, aí dentro de um modelo geoespacial. Aqui nós temos exemplos, né, da declividade nessa bacia específica aqui, com o modelo do Ishimaya-Smith, Mikko, Niring, e aqui o mapa de declividade em si. E depois a gente pode validar ou pode analisar qual desses modelos melhor representou a minha bacia que estou trabalhando. Só para nós entendermos um pouco, né, da evolução desse modelo, então a USLE, que é a Equação Universal de Perda de Solo, Universal Soil Loss Equation, ela trazia a determinação desse fator L com esse lambda elevado a n, lambda aqui representaria o comprimento do meu declive, e o m aqui seria um coeficiente empírico. E esse coeficiente empírico ele ia depender de 0,2 a 0,5 em função do gradiente daquela encosta. Menor do que 0,2 e 5% aqui o fator 0,5. E o fator S ele seria calculado pelo seno da minha inclinação e por meio dessa equação. Com o avanço desses processos metodológicos, essa equação universal de perda de solo ela sofreu uma revisão e propôs-se a USLE, que é a equação universal de perda de solo revisada. Esse R aqui vem de revisada. Uma das revisões que foi incorporada foi a melhoria da estimativa desse fator LS. Agora, o meu fator M ele não seria mais escolhido em função dessa tendência aqui do relevo, mas sim ele seria calculado em função do relevo apresentado. Dessa maneira eu tenho que o M ele é 1 beta dividido por 1 mais beta, sendo que aqui eu tenho a equação em função do relevo
do que seria o beta. Posteriormente, o meu fator S, ele agora vai ter duas equações. Se a minha declividade que eu estou trabalhando é menor do que 9% ou maior ou igual a 9%. Dessa maneira, nós começamos a melhorar a estimativa desse fator LS. Aqui é só um exemplo do que foi modificado entre a USL para a RUSL, a equação universal de perda de solo, e a equação universal de perda de solo revisada. Mas posteriormente a essa revisão, que era datada de 1997, houveram outras propostas para fator LS que estão mais atualizadas e com um poder de predição melhor desse fator dentro de uma bacia hidrográfica. E depois vários outros modelos, onde a gente pode perceber aqui direção de fluxo de água, acúmulo de fluxo, divisão de subbacias dentro da bacia e mapas dessa natureza aqui que a gente pode estar realizando para chegar nesse fator LS. Aqui nós temos a RUSL 3D, e nesse 3D aqui esses autores propuseram então adicionar esse fator de área de contribuição a montante. Ou seja, a minha erosão, se eu pensar agora num pixel, numa modelagem dentro de um programa, então um pixel seria, acredito que todos saibam, mas só de maneira de exemplificar, é como se a minha bacia hidrográfica fosse aquelas células de Excel, só que do mesmo tamanho. Então, a resposta de uma daquelas células de Excel em termos de erosão, ela depende das células que estão a montante ou de onde está vindo esse fluxo de água. Então, nesse modelo RUSL 3D, ele começa também a considerar essa contribuição a montante do fluxo de água. Mas aqui nós temos que o fator M, aquele fator empírico, o fator, ele depende do tipo de fluxo. Aqui um fluxo mais laminar nessa bacia, um fator 0,1, e o 0,6 seria um fluxo mais concentrado. Ou seja, à medida que esse M dessa equação, mesmo todos os outros aqui sendo constante, altera, eu posso alterar a dinâmica de fluxo de água, ou melhor dizendo, a dinâmica do processo erosivo dentro dessa encosta. Dessa maneira, nós temos que conhecer muito bem a bacia que nós estamos trabalhando e temos que conhecer muito bem qual a modelagem que nós iremos empregar. Voltando aqui ao fator topográfico, então nós temos que as diversas combinações desse fator topográfico, como isso vai impactar. Um outro fator que nós temos é um fator cobertura vegetal, ou seja, é a proteção que uma determinada cultura, uma determinada espécie, um determinado dossel vai fornecer para aquele solo. A cobertura vegetal, dentro desse processo de modelagem, ela é definida como a relação entre a perda de solo com uma área ocupada por um certo uso agrícola, por um certo dossel, numa certa condição, pelas perdas de solo de um solo exposto. Ou seja, eu faço uma relação do que eu perco com o uso de uma vegetação com as perdas de solo, com o solo nu, com o solo totalmente descoberto. Ou seja, espera-se que aquele mesmo solo, nas mesmas condições de influência de precipitação, o mesmo solo, as mesmas condições de relevo, o único fator que vai estar sendo alterado ali, um tem um dossel e o outro não tem. Espera-se que onde tem o dossel, a erosão seja menor. Nós fazendo essa divisão, nós iremos chegar num fator de redução, que é o que nós chamamos de fator C. Temos que a cobertura vegetal, ela tem outros benefícios que vai impactar nesse fator C. O primeiro deles seria essa proteção direta do impacto da gota de chuva. Aquilo que eu comentei com vocês, o início do processo de erosão, o processo de salpicamento, o impacto da gota de chuva,
Se eu tenho uma cobertura vegetal, sendo ela viva ou morta, ela está protegendo o solo desse impacto dessa vegetação. Essa dispersão de água, interceptação de água, muitas vezes um dossel, parte dessa água que é interceptada pelo dossel, essa água já evapora antes mesmo que ela atinja o solo. Estamos trabalhando com cobertura vegetal, dependendo da cobertura vegetal, do sistema radicular, ela vai estar influenciando em outras, vai estar melhorando a agregação do solo, então cabe que a fator cobertura vegetal ele vai influenciar também em outros aspectos, principalmente em estruturação do solo. E também na redução do fluxo de água. Se eu tenho uma cobertura vegetal, principalmente cobertura morta, mais próxima ou mais em contato com o solo, ela vai aumentar a rugosidade do meu solo, fazendo com que o processo de escoamento superficial seja dificultado, ou seja, reduzida essa velocidade, proporcionando aí uma melhor infiltração de água no solo. Cabe que nós falamos de cobertura vegetal, nós pensamos no dossel, mas nós temos que entender que além do dossel, essa cobertura vegetal traz muitos outros benefícios. Aqui tem um trabalho já bem antigo, desenvolvido no estado de São Paulo, de Bertone Lombardi Neto, que mostra as perdas de solo em toneladas por hectare para diversas culturas. E a linha aqui é a perda de água. Podemos perceber que culturas, que é mamona, feijão, mandioca, amendoim, que tem uma menor proteção do solo, as perdas de solo e água são maiores, quando comparado aqui com outras culturas, milho, cana-de-açúcar, batata doce. Estamos analisando somente aspectos de perda de solo e perda de água. Não estou avaliando o uso excessivo de monocultura ou o sistema de manejo empregado em si. Estou somente mostrando que as culturas que protegem menos o solo, a tendência é que haja maior perda de solo e perda de água. Aqui nós temos um outro trabalho que mostra que o ponto A ele representa que parcelas mantidas sem vegetação e sem práticas de manejo. O B representa campo nativo sem nenhuma prática de manejo. E o C representa campo nativo com escarificação, calagem e adubação. Esse trabalho então mostrou que as perdas de solo são maiores aqui nas parcelas sem vegetação e menores nas parcelas com que houve algum tipo de manejo, principalmente escarificação, que vai influenciar aí no processo de filtração de água, e a produção também aumentou à medida que houve essa redução das perdas de solo. Como nós iremos avaliar esse fator C? Temos aqui um exemplo de parcela experimental, aqui nós temos a crotalária do lado direito, do lado esquerdo aqui feijão de porco, e teremos que avaliar quanto que houve de perda de solo nessa condição quando comparado com uma condição sem nenhuma cobertura vegetal. Só que quando nós fazemos esse tipo de experimento, o fator cobertura logo após o plantio ou pouco depois, ele é muito diferente do que nessa fase ou na última fase. Dessa maneira, o fator cobertura vegetal ele pode ser calculado, melhor dizendo, ele deve ser calculado por fases fenológicas da cultura, pelos estágios fenológicos da cultura. Posteriormente, podemos ter um fator C médio para aquela cultura específica, ou você pode ainda empregar esse fator C diretamente por estágio de desenvolvimento. Por exemplo, eu posso dividir aqui o preparo do solo, plantio até os 35 dias, o estágio 1, 2, o 4 e assim por diante. Dessa maneira, terei no final, para cada um desses estágios aqui, qual a perda de solo nesse período específico, para o mesmo período qual foi a perda de solo obtida dentro da parcela descoberta. E aqui nós temos, por exemplo, naquele experimento, o final após a dissecação daquele material, e esse material também ele passa
por mais que ele esteja morto, ele passa a constituir ou ser incorporado dentro daquele fator cobertura vegetal. Como nós iremos calcular esse fator cobertura vegetal? Primeiramente, nós calculamos a razão de perda de solo, que seria qual a perda de solo que ocorreu em cada um daqueles estágios de desenvolvimento. Perda de solo na parcela com cultivo, por exemplo, do 0 aos 35 dias, e qual a perda de solo na parcela descoberta, do 0 aos 35 dias. Esse aqui é o meu espaço temporal 1. Só que nesse mesmo espaço temporal, eu tenho essa diferença de perda de solo, mas ela, mesmo assim, ela ainda pode ser maior ou menor se houve mais ou menos chuva naquele período. Que aí nós tentamos, o modelo ele vai ajustar aquele período pela condição de erosividade que ocorreu naquele período. Dessa maneira, nós temos a razão de perda de solo multiplicada pela erosividade no mesmo período. O I2 aqui, o tempo 2 seria, por exemplo, dos 35 aos 45 dias ou 50 dias, as perdas de solo com cultivo e as perdas de solo descoberto, multiplicado novamente pela erosividade daquele período. Posteriormente, que eu tenho isso aqui, eu divido tudo isso pela erosividade total do meu período de estudo. Assim, eu irei ter o fator C médio daquela cultura que eu estou trabalhando. Nota-se, então, que o processo para a determinação desse fator C é um processo moroso. Eu preciso de ter parcelas experimentais, eu preciso acompanhar todo o ciclo da cultura, eu preciso ter repetição para que eu tenha, dessa maneira, o fator C para uma determinada cultura. Então, outros índices, se tenta obter outros índices para chegar naquele fator C. Hoje em dia tem-se alguns sensores ao nível do solo ou sensores de satélite que tenta avaliar o índice de cobertura do solo ou índice de vegetação. Como que eu vou correlacionar esse índice de cobertura do solo, esse índice de vegetação, com o meu fator C da equação universal de perda de solo? Nós temos que avançar nesse sentido para reduzir, ou melhor dizendo, não reduzir, mas para que nós tenhamos informações do fator C de diversas culturas, em uma estimativa correta, sem ter que fazer aquele processo de experimentação com parcelas de erosão. Imagina que nós iremos fazer aí a determinação do fator C para o estado de Minas Gerais. Nós teremos que ter todas as culturas que se usam no estado de Minas Gerais e teríamos que ter uma parcela, então, para cada uma dessas culturas para dividir com a minha perda de solo, com o solo sem cobertura, para que eu tenha esse índice de cobertura. Esse fator C, melhor dizendo, para a modelagem do processo de erosão. Um dos primeiros equipamentos que foi desenvolvido para tentar chegar a esse índice de cobertura vegetal foi esse aparato aqui. Eu vou tentar explicar para vocês, mas ele aqui é uma barra na horizontal e aqui tem alguns orifícios. E quando nós olhamos por cima desse orifício, nós podemos ver lá embaixo, aqui vai estar a cobertura vegetal no solo, aqui embaixo. Eu posso olhar e ver somente verde, somente folha ou somente cobertura vegetal, eu coloco na minha planilha o número 1. Se eu olhar e tiver o solo exposto, eu coloco 0. E se eu tiver parte de solo e parte de folha, eu coloco leitura 0,5. E depois eu vou fazer uma média do número dessas leituras e vou ter aquele fator variando de 0 a 1. Esse seria um equipamento bem simples para nós chegarmos a esse índice de cobertura vegetal. Depois preciso de ter esse estudo para correlacionar esse índice de cobertura vegetal com o fator C da equação de perda de solo. Por exemplo, aqui está o equipamento. Talvez aqui seja um pouco mais fácil de simplificar.
e aqui onde essa pessoa está olhando no orifício para ele ver se ele está vendo o solo exposto, só cobertura ou somente, ou a mistura de solo e cobertura. E faremos isso em todas as fases fenológicas da minha cultura para que nós tenhamos aí esse período de aumento do fator cobertura vegetal, depois senescência da cultura e uma possível redução desse fator cobertura vegetal. O fator cobertura vegetal será dado pela soma das leituras, no caso aqui, dividido pelo número de leituras total que vai ter essa barra aqui. Nesse sentido, nós fizemos um trabalho, foi publicado na revista Ambiágua, em 2013, onde foi feito o levantamento por NDVI em toda a bacia e alguns pontos nós fizemos esse índice de cobertura vegetal com com o aparato e com checagem de campo, se aquele ponto correspondia à pastagem degradada, sem cobertura, e foi publicado então esse trabalho que tenta avaliar, na verdade que avalia a cobertura vegetal utilizando aí o NDVI. O professor Marques, recentemente, com essa linha de uso de drone na agricultura, ele tem feito, um dos primeiros trabalhos que ele fez nessa linha, foi avaliar que dia após a semeadura, e tem aqui a correlação do fator de cobertura, pelo stocking, que seria aquele equipamento com os orifícios, o índice de cobertura com o uso do veículo aéreo não tripulado, o uso do VANT, e aqui o meu índice de cobertura colocando o VANT em função do stocking, que é aquele aparato que tem as leituras, e nós podemos perceber uma excelente correlação aqui entre os equipamentos, mostrando aí que com o uso do drone nós podemos, além de ser mais rápido, ser mais fácil o processo computacional, nós podemos ter aqui uma excelente correlação com uma metodologia já consolidada na literatura, por mais que é simples, é uma metodologia consolidada e validada, e nós podemos ainda ter uma visualização de onde está essa cobertura vegetal, onde está o solo exposto, ao longo aí do desenvolvimento de uma cultura. Um outro trabalho que saiu recentemente foi nós calcularmos esse fator C, o fator cobertura vegetal, em função do NDVI. Aquele trabalho que nós publicamos na revista esqueci o nome da revista Ambiágua, que eu havia comentado, ele usa o NDVI, nós vamos a campo e nós fizemos aquela validação e correlação com o índice de cobertura vegetal pelo stocking. Nesse trabalho aqui, os autores usam o NDVI, aqui como é calculado, a faixa do infravermelho próximo menos a faixa do vermelho, dividido pelo infravermelho mais o vermelho. Esse índice de vegetação vai variar de -1 a +1, sendo que mais próximo de 1 significa uma vegetação mais exuberante, uma vegetação mais densa, e aqui ele calcula o fator C corrigido utilizando esse NDVI. Então, esses autores propõem essa equação para calcular ou para estimar o fator C sem a necessidade de fazer aquelas parcelas de erosão. E aqui nós publicamos um trabalho esse ano, onde nessa letra A aqui nós temos utilizando o fator C obtido dessas parcelas padrão, e aqui nós temos do B o fator C obtido pelo índice pelo NDVI. Vocês podem perceber que aqui essa parte azul, essa parte verde mais forte, é um fator C que vai ser constante para toda essa área aqui.
Ou se eu tenho um determinado uso do solo, se nós olharmos nessa imagem aqui do NDVI, aqui é o mesmo uso do solo. Só que eu tenho solo exposto e tenho locais onde é mais denso. Se eu estou considerando essa metodologia padrão de determinação do fator C, eu vou ter, por exemplo, o fator C de 0,3. O fator C 0,3 vai ser aplicado para toda essa área aqui, um fator 0,3. Entretanto, se nós utilizarmos uma metodologia como essa do NDVI, que ele vai responder diretamente àquela cobertura vegetal que está sendo visualizada, eu posso ter 0,3 aqui, mas eu posso ter 0,5 aqui onde o solo está mais exposto. Dessa maneira, aqui a diferença entre um uso e o outro é uma diferença mais drástica. E aqui é um fator mais suavizado, quando nós utilizamos o NDVI. E os resultados, quando nós validamos esses dois modelos aqui, esse modelo utilizando o fator C fixo, o fator C obtidos em literatura, nós chegamos a 21% de erro, e nesse outro modelo nós chegamos a 14% de erro. Podemos perceber então que o uso dessa metodologia do NDVI ele é favorável, principalmente quando nós adotamos esse fator C de outros estudos na literatura. E aqui nós temos o resultado desse fator C para alguns estudos realizados em parcela padrão, com algumas culturas. Mata Atlântica, o estudo aqui do Martins 2010, pastagem, eucalipto, soja, trigo. Qual foi o fator C encontrado? Volto a dizer, se nós pegarmos esse fator aqui 0,3, nós iremos adotar esse valor 0,3 para toda aquela gleba de acordo com essa parcela, com o resultado dessa parcela padrão. Não estou querendo dizer que o uso da parcela padrão seja errado. Estou querendo dizer que podemos ter menos experimentos da parcela padrão para validar outras metodologias como o NDVI, né, obtidos aí por imagens de satélite ou até mesmo o uso de um drone. Aqui nós temos um exemplo da aplicação do fator C utilizando diretamente essa metodologia de parcela padrão. Essa aqui é uma bacia da Aracruz, Espírito Santo, é a bacia onde eu trabalhei no meu doutorado, e esse fator C foi obtido no campo com parcelas experimentais ao longo de 7 anos. Temos o fator C fixo para a cultura do eucalipto, aqui o 0,3 que eu havia comentado no trabalho anterior, aqui está o valor 0,297, arredondando 0,30, e essa parte mais encaixada aqui próxima ao curso d'água da bacia é a minha vegetação nativa, aqui no caso da floresta, a Mata Atlântica, um fator C de 0,017. Podemos perceber que o valor C é fixo em função do uso do solo dessa bacia, em função da cobertura do solo dessa bacia. Aqui nós temos outro estudo realizado na região de Belo Oriente e Guanhães, eucalipto, floresta nativa e pastagem plantada, para as duas bacias, em Belo Oriente e em Guanhães, para nós termos aí o fator de uso desse solo. Também parcelas padrão no campo ao longo de 6 anos de monitoramento das taxas de erosão, nesses usos específicos, mais na parcela descoberta. E aqui um trabalho do fator C realizado por Panagos em 2015, utilizando o fator C para toda a Europa. E esse fator C aqui ele foi modelado em função, não foi fator C obtido em parcelas experimentais, em parcelas de erosão, mas sim o uso de técnicas de geoprocessamento. Um outro fator aqui seria o fator práticas conservacionistas. Então,
ele vai ser muito similar ao fator C. Ele é a relação das minhas perdas de solo de uma cultura sobre o efeito de uma determinada prática e sem aquele efeito daquela determinada prática. Para quem acompanhou o seminário nosso na última sexta-feira, houve uma pergunta, né, para o professor Marques, por que os pomares de oliveira eles foram dispostos morro abaixo e não em nível. Porque naquela situação onde foi desenhada aquela condição experimental, a ideia era avaliar a cobertura vegetal da entrelinha. E se nós colocássemos o pomar de oliveiras em nível, nós estaríamos inserindo uma prática conservacionista que seria o cultivo em nível. Dessa maneira, lá naquele experimento, o que nós estamos quantificando é o fator C para aquelas condições de manejo da cultura da oliveira. Por isso, então, que nós teremos que comparar a cultura sob uma determinada prática, e a prática, naquele caso, são o manejo da entrelinha, com a cultura plantada no sentido morro abaixo. Aqui seria uma parcela padrão, que uma parcela que tem o cultivo, aqui simulando um terraço, e aqui, por exemplo, uma parcela descoberta. Como nós iremos calcular as perdas de solo? Da mesma maneira que nós calculamos lá para o fator cobertura vegetal. Perda de solo na parcela com a prática conservacionista e a perda de solo na parcela descoberta. Para cada razão de perda de solo daquele período específico, nós iremos multiplicar pela erosividade daquele período específico. Posteriormente, nós iremos dividir isso pela erosividade total do período de análise. Aqui nós temos alguns resultados do fator P e é um estudo difícil de ser realizado. Podemos perceber que a fonte desse trabalho é 77, 61, no início dos estudos aí de conservação do solo e prática conservacionista. Então tem aqui aração em contorno, aração em cordões em contorno, e qual é esse fator de redução das taxas de erosão. Alternância de capina e plantio em contorno, cobertura morta. Vocês lembram que comentei com vocês que a cobertura vegetal ela pode estar reduzindo o processo de erosão? E aqui ele mostra como que ele está reduzindo. Como a cobertura aqui já está morta, ela está entrando muito mais como uma prática conservacionista do que um fator cobertura. Mas cabe que na prática o fator C e o fator P muitas vezes se confundem muito, tá? Só para a gente ir tocando um pouco nesse assunto aqui também. E aqui eu tenho práticas conservacionistas, plantio morro abaixo, que seria a condição descoberta e máxima condição de perda de solo, que seria o fator 1:1. Depois eu tenho aqui faixas niveladas, cordão de vegetação e o terraceamento. E esses autores aqui, esse autor, além de ter proposto esses tipos de prática conservacionista, ele colocou essas práticas em diferentes inclinações do terreno. Por mais que nós vimos que a inclinação do terreno tem lá o seu fator específico, nós calculamos o fator LS, aqui o autor colocou essas diferentes práticas de conservação do solo em diferentes condições de declividade. E o que é interessante é que, por exemplo, se eu pegar o terraceamento, que é a prática que melhor protege o solo, do ponto de vista de práticas mecânicas, nós temos aqui um fator 0,10, ou seja, ele reduz 90% a minha erosão. Se for uma faixa de declividade baixa, de 2 a 7%. Numa faixa de declividade maior, 19, 24%, a redução, esse fator C vai 0,18, ou seja, uma redução de 82%.
podemos perceber então que as práticas de conservação do solo, elas começam a perder a sua eficiência à medida que eu aumento o fator de inclinação do meu solo. É interessante isso porque a gente tenta avaliar esses fatores isoladamente, mas na prática, o que está acontecendo lá no campo é o processo tudo junto, é um processo onde um dos fatores depende ou influencia, um dos fatores é diretamente influenciado por outros fatores. E esse trabalho, por exemplo, traz isso. Aqui nós temos, da mesma maneira, as práticas de conservação do solo para toda a Europa, também no trabalho do Panagos. Acredito que o Marx tenha mostrado para vocês aí a erosividade, a erodibilidade também da Europa, desse trabalho aqui do Panagos, para que depois ele pudesse fazer uma modelagem das perdas de solo para toda a Europa. E depois nós temos aqui um conceito de tolerância de perda de solo. Todos esses fatores aqui, eles estão contribuindo para o meu processo erosivo. E depois nós teremos um resultado. Eu tive 10 toneladas de perda de solo. Eu tive 50 toneladas de perda de solo. A pergunta é, isso é pouco ou é muito? Se eu pensar 10 toneladas de perda de solo, bom, eu vou falar para vocês que isso é muito. E aí a pergunta que vem, bom, esse é muito, mas ele é tolerável? Esse muito ainda assim é tolerável? É um conceito que nós temos de tolerância de perda de solo. É um conceito ainda que é muito discutido dentro da literatura, não há um consenso de se utilizar essa tolerância de perda de solo. Deixa eu ver o que eu tenho. Mas o que seria esse conceito de tolerância de perda de solo? Ele é a taxa máxima de erosão, de perda de solo que pode ocorrer e ainda assim permitir uma manutenção da produtividade das culturas. Não estou falando aqui, e é importante frisar isso, que a minha tolerância ela vai ser menor do que a minha taxa de formação do solo, que ela deve ser menor do que a minha taxa de formação do solo, porque nós sabemos que para que haja a formação de 1, 2 centímetros de solo, muitas vezes vai 100 anos ou muito mais do que isso. E muitas vezes a perda de 1 centímetro de solo, isso ocorre em poucos anos. Então, a tolerância de perda de solo, e essa é parte da discussão que ocorre na literatura, é que alguns estudiosos, alguns autores acreditam que a tolerância de perda de solo deveria ser igual à taxa de formação de perda de solo. Ou seja, eu tenho que perder menos solo do que está sendo formado. Essa é uma discussão que há. Mas, conceitualmente, como é vista a tolerância de perda de solo, é o máximo de perda de solo sem que haja perda do processo produtivo. Não estou falando que essa perda de solo tem que ser menor do que a taxa de formação. Por exemplo, a FAO admite perdas de solo na ordem de 12 toneladas por hectare para solos mais profundos e permeáveis. Podemos imaginar aqui os nossos latossolos com textura granular. E faixa de 2 a 4 toneladas por hectare por ano para solos rasos e impermeáveis, que seria o outro extremo. Pensando nessa faixa, né, de tolerância ali próximo a 2, indo no máximo próximo a 12 toneladas por hectare ano, em função dessa descrição geral foram propostas aí algumas equações. Por exemplo, Lombardi Neto e Bertone propuseram que a tolerância de perda de solo em megagrama, ou seja, toneladas por hectare ano, ela vai depender da minha UE, que é a profundidade efetiva do solo, e quando nós falamos em profundidade efetiva, nós estamos imaginando o horizonte A mais o horizonte B, limitado a uma profundidade máxima de 1 metro, de 100 centímetros. Tem aqui um coeficiente que expressa o efeito da relação textural entre o horizonte B e A,
e temos aqui essa tabela do lado. Se eu tenho uma relação textural menor do que 1,5, essa razão textural é 1, ou seja, a minha tolerância, ele não vai sofrer influência em função disso. Se eu tenho uma relação textural maior do que meio, esse fator começa a ser menor do que 1, ou seja, o valor de perda de solo que pode ocorrer vai ser menor. Aqui eu tenho o fator densidade do solo, é um fator para transformar isso para massa. Muitos estudos mostram essa tolerância de perda de solo em camada. Eu posso perder 0,2 milímetros, eu posso perder 1 milímetro por ano. Se eu tenho a massa daquele solo, eu consigo transformar. Então, se eu tenho a densidade do solo, eu consigo transformar aquela lâmina de perda de solo em massa. E aí, muitas vezes, fica mais fácil para que nós entendamos essa quantidade, né? Fica mais fácil de eu falar para vocês, olha, está perdendo 10 toneladas por hectare, do que eu falar para vocês que está perdendo uma lâmina homogênea de 1 milímetro de solo. A quantificação em toneladas para nós fica mais perceptível, por isso que nós utilizamos a densidade aqui para fazer essa transformação. Posteriormente a essa proposta de Bertone e Lombardi Neto, Bertol e Almeida inseriram outros fatores, ou pelo menos mais um fator. Eles propuseram que, além de eu considerar a razão textural, né, entre o horizonte A e B, eu tinha que avaliar qual a porcentagem de argila do meu horizonte A, uma vez que o horizonte A é o horizonte que está mais exposto ao processo erosivo. Eu sei que se eu tenho um horizonte A menos agregado, menos coeso, ou seja, um horizonte A com mais areia, ele vai ser mais propenso a sofrer erosão. Então, por exemplo, se eu considerar a mesma relação textural aqui de 1,5, essa daqui. Aqui eu só considerava a relação horizonte A e B. Agora, além do A e B, está aqui, 1,5, razão textural entre A e B, eu tenho qual a porcentagem de argila no A. Se eu tenho um solo mais argiloso no A, eu considero que esse solo pode ter melhor agregação, ele pode ter mais matéria orgânica e eu posso continuar com a minha razão textural igual a 1, esse coeficiente. Mas se ele já tem menos argila, aqui já cai para 0,9, e se eu tenho aqui menos de... Desculpa, pessoal, aqui o sinal é negativo, desculpa, é de menor. E se eu tiver menos que 20% de argila no horizonte A, eu vou ter aqui um fator 0,8. Ou seja, eu começo a avaliar também algum grau aí de vulnerabilidade do meu horizonte a sofrer o processo de erosão. Posteriormente, esses outros autores, Garnindo e Margolis, sugeriram que, além do que já foi proposto pelos autores anteriores, que analisasse a matéria orgânica do solo, e aqui eu tenho um fator de matéria orgânica do solo, inclusive se a matéria orgânica for acima de 2 gramas por decímetro cúbico, ou seja, 2%, eu tenho um fator para aumentar a tolerância de perda de solo. E aqui um fator P, o fator permeabilidade. Se eu tenho a permeabilidade rápida, moderada e lenta. Dessa maneira eu vou ter aqui a minha tolerância de perda de solo acrescentada com esses outros atributos de solo. Aqui nós temos um trabalho realizado por um colega que fez mestrado aqui no departamento, sob a orientação do professor Marques, a tolerância de perda de solo para o estado da Paraíba. E aqui o método 1 seria aquele primeiro método que eu comentei, de Lombardi Neto e Bertone, o método 2 e o método 3. E aqui 4 classes de solo: neossolo, cambissolo, argissolo e latossolo. E o que se era esperado era o que? À medida que eu saio de um solo mais novo para um solo mais velho, a minha tendência é que haja aumento da minha tolerância à perda de solo. E aí primeiro eu quero falar dos métodos.
Se nós olharmos 3 métodos aqui, ó, de modo geral, né, estou só falando de modo geral, a tendência é que a minha perda de solo ela seja mais o método 3 é um método mais restritivo, onde eu começo a inserir mais atributos de solo, eu começo a ter tolerâncias de perda de solo menores quando comparado com os outros 2 métodos. Se nós sairmos do neossolo para o latossolo, a tendência é que aqui nós tenhamos as menores perdas de solo, porque o solo é mais novo. Então, se eu perder, e aqui eu gosto de usar o exemplo que uma determinada pessoa tem R$ 100 e a outra tem R$ 1.000. As duas pessoas perderam R$ 50. Para aquela pessoa que só tinha 100, ele perder R$ 50 é muito crítico. Ele perdeu 50% do que ele tinha. Já para aquela pessoa que tinha R$ 1.000 e perdeu R$ 50, é ruim, mas não é tão ruim assim. Mais ou menos é o que essa tolerância de perda de solo tem que trazer. Esse solo que é mais raso, mais frágil, ele pode perder menos. Eu não posso perder, e aí eu volto àquela pergunta inicial que eu fiz quando eu comecei a falar de tolerância de perda de solo. Se eu perder 10 toneladas de perda de solo, isso é muito ou pouco? Para mim é muito, mas é tolerável? Ah, nesses 3 primeiros aqui não é tolerável, mas para o latossolo ainda é tolerável. O latossolo é aquele cara que tinha R$ 1.000 na conta. Ele perdeu ali os seus R$ 800, mas ele ainda tem um saldo positivo, ele ainda consegue manter a sua produção. E a pergunta é, por que o por que o argissolo, ele teve aqui um menor fator de tolerância de perda de solo quando comparado com o cambisolo? E aí, para quem conhece as ordens de solo que ocorrem na Bahia, vai saber que lá ainda nós estamos no final dos tabuleiros costeiros e nós temos solo muito coesos, principalmente no horizonte B. Então essa razão textural, a razão textural que ocorre, ele vai estar aqui na faixa muitas vezes acima de 2,5 no argissolo, onde não ocorre isso para o cambisolo. Por isso que o fator restritivo aqui no argissolo foi inclusive maior do que no cambisolo, e mostrou tolerância de perda de solo menores quando comparado com o cambisolo. Se nós analisarmos neossolo, cambisolo e argissolo e latossolo na região de lavras, a tendência aqui vai ser do menor para o maior, sem ter essa inversão aqui, tudo bem? Aqui nós temos um outro gráfico que mostra, por exemplo, as perdas de solo dessa bacia, e depois tem um mapa de tolerância de perda de solo. Quando você faz a subtração do que está ocorrendo, do que poderia ocorrer, ou do que seria tolerável ocorrer, nós temos aqui então o verde simbolizado com perda de solo menor do que a tolerância, e o rosa aqui simbolizado por perda de solo acima da tolerância. Podemos então focar em práticas de conservação do solo dentro dessas áreas mais propensas, ou nessas áreas onde o processo de erosão está maior que aquele limite tolerável. Tudo bem? Então, é uma ferramenta interessante para nós direcionarmos os locais para a melhoria das nossas práticas de conservação do solo. Novamente aqui, o resultado final do trabalho do Panagos, as perdas de solo em toda a Europa, após ter modelado todos aqueles fatores da equação universal de perda de solo. E temos aqui, por exemplo, nós sempre iremos avaliar se a minha perda de solo que está ocorrendo, se ela é maior ou menor que a minha tolerância, para eu saber se aquele meu sistema proposto, ele é ou não, ou ele tem ou não um manejo adequado do ponto de vista de erosão. Não falo que em manejo sustentável, porque a sustentabilidade vai muito além do que analisar a erosão. Mas nós falamos em termos de adequabilidade de manejo do solo ou de uso do solo em função
das minhas taxas de erosão. Por exemplo, eu tenho aqui um valor de erosividade próximo a 7.000, um valor do fator K, e, por exemplo, aquele estudo no Espírito Santo tem aqui 2 argissolos e um plintossolo, aqui o fator K desses solos. O fator LS, que vai depender da minha encosta, qual é a minha relação. E aqui um fator CP, como eu disse, muitas vezes calculado conjuntamente. Havia dito aqui que, por exemplo, o experimento de Oliveira, ele está em morro abaixo, mas se ele não estivesse em morro abaixo, se ele estivesse em nível, nas publicações a gente teríamos que colocar que lá é o fator CP da Oliveira com a combinação daquele cultivo, daquela cultura entre linha, com a prática conservacionista em nível. Então, muitos estudos têm esse fator CP em conjunto, por isso que está essa chave junto aqui, e tem poucos estudos do fator P. Vários trabalhos de modelagem utilizam esse fator P igual a 1, como se não houvesse o fator P, uma vez que tem poucos estudos avaliando a influência real desse fator P. Então, muitas vezes o fator CP ele é dado conjuntamente. Eu queria agradecer a presença de todos na aula de hoje, nessa rápida exposição do final da equação de perda de solo. E quando nós temos aqui um fator perda de solo, eu irei comparar com a tolerância. E se a minha tolerância for maior, se a minha perda de solo for maior que a tolerância, o que nós iremos fazer? O fator chuva nós não conseguimos mudar. O fator solo, muitas vezes nós não conseguimos mudar. Entretanto, muitas vezes eu posso mudar a cultura em cada solo. Se eu vou cultivar, por exemplo, uma cultura de soja e uma pastagem, a pastagem protege melhor o solo do que a soja. Então, a pastagem eu posso colocar no solo mais vulnerável. E a soja eu posso colocar num solo mais resistente à erosão, para tentar balancear isso. Se mesmo assim a minha perda de solo estiver acima da tolerância de perda de solo, eu vou ter que entrar com práticas de manejo de conservação do solo. Então, este modelo aqui, ele é muito importante para nós fazermos um planejamento na nossa propriedade, um planejamento de uso, e já saber antes de plantarmos qual seria o potencial daquela área em sofrer erosão. Porque esse estudo de erosividade aqui, ele tem desenvolvido para todas as regiões brasileiras. Se ele não tem o valor determinado para aquele local, igual nós temos aqui palavra, ele vai ter pelo menos um fator estimado para aquele local, utilizando outras metodologias aí, sem a coleta daqueles dados de precipitação, intensidade de chuva e tudo mais, para que nós possamos determinar essa erosividade. Bom, o que eu tinha para apresentar hoje é isso, e estou aberto aí para perguntas, e na nossa aula nós iremos fomentar um pouco das discussões nesse sentido. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.